Essa noite, queridos, nós temos o privilégio de ter aqui o pastor Cláudio, a irmã Verona, a Tabea, e quem não veio foi o Mateus, né? Queridos, sentem por favor, amados. Eu gostaria que vocês ficassem de pé. Esses amados, o pastor Cláudio e a irmã Verona são amigos há muitos anos, um pastor muito querido, muito amado, que serviu por 9 anos, quase 9 anos, na comunidade batista Vida Nova aqui de Jaraguá, e estarão se transferindo futuramente para Curitiba. Então, queridos, é uma honra recebê-los, sintam-se muito à vontade, que Deus os abençoe. Muito obrigado pelo aceitarem o convite. Por favor, pastor Cláudio. Vamos ficar de pé mais uma vez, irmãos? Vamos orar pelo pastor Cláudio. Pai, nós queremos te agradecer pela vida desse grande servo teu, homem de Deus, Pai. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio de ter caminhado tantos anos ao lado dele, Pai. Obrigado pelo amigo que ele tem sido, Pai. E nós pedimos nessa noite, Pai, que a tua unção, que a tua graça e que o mover do teu Espírito Santo seja sobre a vida dele. Que o Senhor esteja usando ele com toda a liberdade, Pai, para comunicar aquilo que o Senhor falou ao seu coração. E nós te agradecemos por ele, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode se sentar. Pode se sentar, por favor. Graça e paz, amada igreja. Estou feliz em poder estar na PIB Jaraguá do Sul. Alguns rostos não são conhecidos, né? Alguns anos atrás, foi ontem, né? Estava ministrando o curso do Instituto Hockman, né? E alguns foram meus alunos no Instituto Hockman, isso faz algum tempo. E a formatura foi aqui nessa igreja. Eu lembro que naquele momento também pude trazer a palavra. E alguns anos atrás, mais recente, a gente teve uma palestra aqui dos exploradores, né? E depois acabou sendo implantado o projeto, né? Projeto esse que a gente já estava trabalhando lá na CBVN, e a igreja aqui também ouviu e achou interessante a proposta, né? Então achei muito legal a gente poder estar aqui, né? Quase em casa. Obrigado, pastor Alain, pela oportunidade que o Senhor me deu, que é um amigo, né? Além de sermos cooperadores no reino, desde que cheguei em Jaraguá do Sul, é um pastor que a gente tem tido muita afinidade, né? Fizemos a ITM juntos em Blumenau, né? Época que o pastor Alain ainda nem sabia o que era ITM. Eu fui explicar para ele o que era ITM, né? E vamos junto, vamos lá, vamos conhecer. E aí ele foi junto, aceitou o desafio. Depois dele foram mais alguns, e aí a ITM veio para cá. Que bênção, né? Então, direto e indiretamente, a gente sempre conseguiu ter um bom contato com a PIB de Jaraguá do Sul, e me sinto honrado em poder estar aqui nessa noite. A palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite é de Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34. Eu tenho lido o livro de Ezequiel e ele tem sido de muita edificação para mim, pessoalmente, e eu creio que ele pode ser também para a sua igreja, para cada um de nós. E esse livro de Ezequiel, ele tem várias figuras, ele trabalha com muitas figuras e comparações. Deus vai comparando o povo e vai ministrando muito forte ao povo. E no capítulo 34, Deus faz uma ligação muito forte do pastoreio de ovelhas com um rebanho de ovelhas, né? Com o povo de Israel. Então, ele começa a tirar vários princípios do que é um pastoreio de ovelhas e aplica ele ao povo de Israel. E sobre isso eu gostaria de trocar algumas
ideias aqui conosco. Então, abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 34 e vamos fazer a leitura apenas dos versículos de 1 a 8, no primeiro momento. Ezequiel 34, versículos 1 a 8. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Jeová. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo. Porquanto se espalharam, as minhas ovelhas andam desgarradas, por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Papai querido, que este alimento, Papai querido, nessa noite se torne o Teu maná, Senhor amado. Ó Papai, em nome de Cristo Jesus, que a luz do Teu Evangelho, Pai querido, venha brilhar nas nossas mentes, nos nossos corações, Pai querido, para a Tua honra e Tua glória, Jesus. Amém. Esse texto ele começa de uma forma muito radical e inicialmente ele não fala às ovelhas, né? Inicialmente ele fala aos pastores, aqueles que deveriam zelar pelo rebanho, aqueles que deveriam abraçar o rebanho, aqueles que deveriam proteger o rebanho. E os pastores, em outro momento, Ezequiel ele compara eles aos reis. Os próprios reis de Israel se haviam desviado da vontade de Deus. Os próprios reis haviam se desviado da lei de Deus. Então Deus exorta neste momento a todos aqueles que eram os líderes que deveriam estar protegendo o rebanho. E uma palavra que eu creio que ela ressalta desse texto é aquilo que diz aqui no versículo 2: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. É ridículo pensar isso, né? Apacentar a si mesmo. Significa o propósito do pastoreio deles, na verdade, está focado neles. Eles não são pastores porque eles querem guardar a vida das ovelhas, mas eles são pastores para consumir a lã e a gordura das ovelhas. Significa para o seu próprio subsídio, para o seu próprio sustento. Eles não estão na obra por chamado e por uma correspondência do chamado de Deus para a vida deles, mas eles estão lá simplesmente para se aproveitar do rebanho, para sobreviver às custas do rebanho. Não é o pastor que se sacrifica pelo seu rebanho, é o pastor que sacrifica o rebanho por ele. É isso a se apacentar. Ele estava apacentando as ovelhas, mas para quê? Para benefício dele. Ai, diz o Senhor, ai dos pastores que se apacentam a si mesmos, que estão no pastoreio por vaidade.
que estão no pastoreio e devoram as ovelhas. E ele diz aqui, não apacentarão os pastores as ovelhas? Significa, não tem nexo, não faz sentido. Os pastores não estão aí justamente para apacentar o rebanho? Então por que tem pastor então? Essa é a questão. E por causa justamente dessa situação, né, versículo 13 ele diz assim, comeis a gordura e vos vestis de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. A função pastoral aqui, ela é muito bem descrita, né? Fortalecer o fraco, curar o doente, o quebrado, né? Ligar o quebrado, né? Quando quebrava uma patinha, eles tinham que ir lá, pegar, colocar uma tala na patinha da ovelha, carregá-la no colo por um tempo, né? Porque se está quebrado não pode caminhar. Esse é o trabalho pastoral. É um trabalho árduo. É um trabalho do dia a dia, de caminhar no meio do rebanho, estar junto com as ovelhas. Tinha um pastor, professor meu do seminário, ele dizia assim, o pastor tem que ter cheiro de ovelha, né? Pastor que não tem cheiro de ovelha, né? Que é só pastor de escritório, ele não está desempenhando a função a qual ele foi chamado por Deus, a qual foi capacitado por Deus a exercer. E aí ele continua falando, não tornaste a trazer a desgarrada, ou a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor, dureza. Tirano, está lá apenas para seu benefício próprio. E aí está uma grande consequência no versículo 5 daquilo que acaba acontecendo. Assim se espalharam por não haver pastor e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Eles justamente falam assim, porque não tem pastor. Na verdade tinha pastor, né? Tinha pastor, mas não tinha pastor, né? É contraditório. Ele diz justamente por causa disso elas se espalharam e viraram, ficaram para pasto de todas as feras. Significa eles se tornaram vulneráveis. As ovelhas elas se dispersaram por causa desse tipo de atitude. Quantas pessoas a gente não vê por aí desenganadas porque se frustraram tanto, se feriram tanto por causa de falsos pastores. Acabaram se desviando e acabaram se tornando vítimas, né, de feras, sendo consumidas muitas vezes. Versículo 6, as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure e nem quem as busque. Deus diz, olha, as minhas ovelhas, o meu povo está disperso. Né? Então, na verdade, não eram nem pastores de ovelhas deles, né? Mas eles tinham que pastorear as ovelhas dos outros. E essas se dispersaram. E aí ele diz justamente, vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo por falta de pastor. E os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Agora, versículo 9, portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca,
eles não servirão mais de pasto. Ele diz, olha, o que eu vou fazer? Eu vou tirar as minhas ovelhas da mão de vocês. Eu vou deixar vocês sem nada. E vocês não vão mais conseguir se apacentar a si mesmos com esse rebanho que vocês estão cuidando. Porque eu vou tirar esse rebanho de vocês. Palavras duras. E elas vão deixar de ser pasto, né? Significa comida para você. Você não vai ter mais acesso. Palavras duras de Deus. Nós pastores, nós temos uma grande responsabilidade. Por isso que abençoe os pastores bons. Caminhe com esses pastores bons. Compartilhe com esses pastores bons. Aqui está falando de pastores que realmente não buscavam o que era do alto, mas a si próprios. Então busque sim, aproveite onde há uma igreja que existem pastores que buscam aquilo que é do alto. Honre eles, se submeta a eles. Eles zelam por vocês. Abençoe-os. Na sequência, nós vemos agora o que acontece. E agora a ira de Deus e o que Deus vai fazer com o rebanho. Olha só o que Deus fala para o rebanho. Até agora era para os pastores, né? Os pastores aqui a gente pode dizer todos aqueles que estão envolvidos no cuidado das ovelhas. Porque pastor não é só o pastor, né? Da igreja, né? Pastor Alain. Viu, pastor Alain? Isso é para o Senhor. Não. Eu amo a igreja que trabalha com grupos pequenos. Eu creio que é uma estratégia divina, né? Uma estratégia divina de cuidado de pessoas. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Mas ao mesmo tempo é uma honra servirmos a Deus. Apacentar o rebanho do Senhor é uma honra. Porque é o Senhor que nos chamou para fazer isso. E Ele nos capacitou para fazer isso. E olha só agora o que Ele vai falar pelo rebanho. Porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Aquilo que os outros não estavam fazendo, eu mesmo vou fazer. Eu mesmo vou atrás das minhas ovelhas. Que Deus maravilhoso! Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia das nuvens e de escuridão. E as tirarei dos povos e as farei vir dos diversos países e as trarei à sua terra. E as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Aleluia. Deus é um Deus que cuida e zela pelos seus. Podemos ser até abandonados pelos pastores humanos, mas Deus não se esquece de nós. Porque na verdade, todos nós somos ovelhas desse rebanho. Inclusive os pastores precisam ser pastoreados. Deus ama seu povo. Deus não vai permitir que alguém se perca por causa da ignorância dos pastores. Deus não vai permitir que o seu povo se perca pela negligência dos homens. Ele conhece quem é seu. Então ele diz, eu mesmo. Eu não vou ficar dependendo dos outros, eu vou ir atrás. Eu vou ser aquele que vai buscar as suas ovelhas.
Quando a gente olha assim e vê a importância que Deus dá. Aí eu me lembro de Jesus. João capítulo 10, versículos 1 em diante, são palavras justamente que vêm de encontro àquilo que Deus está falando ali. João 10, a partir do versículo 1. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo seu nome, e as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Aleluia. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse essa parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Vocês lembram daquilo que ele diz? Eu mesmo vou fazer. Eu mesmo vou atrás das minhas ovelhas. Eu vou fazer isto. E quando Jesus diz agora, e começa a falar sobre ovelhas, aqueles que eram conhecedores do Antigo Testamento, eles diziam: eu sei do que ele está falando. Eu sei do que Jesus está falando. Algumas pessoas aqui nesse momento não estavam discernindo, não estavam sabendo do que ele estava falando. E aí o texto continua. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. O que a gente acabou de ler lá em Ezequiel? Que Deus, Ele mesmo, ia conduzir o seu rebanho para os montes de Israel. E ali Ele iria dar pastagens gordas. Significa abundantes na presença. E Jesus diz: ei, minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. E elas podem entrar e podem sair, elas têm liberdade. Porque elas estão cercadas. Duas coisas são muito importantes de um pastor para com o seu rebanho. A responsabilidade de um pastor para com o seu rebanho, ela girava em torno de proteção de animais, de feras, né? Por isso que quando não tinha o papel pastoral lá de Ezequiel, as ovelhas se espalharam e elas viraram o quê? Pasto, ou significa elas viraram comida de animais selvagens. Então uma das funções do pastor era proteger, proteção, cuidar com heresias, repreender, alertar. Isso é uma função pastoral, chamar a atenção. Ovelha, você está desviando, volta, né? Está quebradinha, vamos restaurar. Outra das grandes funções de um pastor era levar as ovelhas para pastos verdejantes, ou alimento, comida. E essa outra grande função pastoral é alimentar as ovelhas, trazendo ensino, trazer orientação. Então, essas duas grandes funções, e aqui a porta, ela significa isso. Ela fecha para proteger, mas ela abre para as pastagens. Recolhia-se os animais para se proteger, e novamente abria-se e elas podiam se alimentar.
E Jesus diz, olha, eu vou fazer as duas coisas, eu vou proteger e vou alimentar. Versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. Versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Naquilo que os pastores maus para o rebanho significava morte, Jesus diz, olha, eu vim para trazer vida. E vida em abundância. Versículo 12. Perdão, versículo 11. Eu sou bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aí está a grande diferença. O mau pastor, ele sacrifica a ovelha para o seu benefício. O bom pastor, ele sacrifica a sua vida para benefício do rebanho. E Jesus diz, eu sou o bom pastor. Assim como Deus diz no Antigo Testamento, eu vou fazer, eu vou atrás das minhas ovelhas. E Ele mandou Jesus, e Ele foi. Jesus era Deus indo atrás das suas ovelhas. Deus diz, eu vou fazer, e Ele fez. Mandou Jesus, porque Jesus e o Pai são um. Então, automaticamente, Jesus vindo era Deus na terra, fazendo, recolhendo o seu rebanho. E na sequência ele diz assim, ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Quando vem o perigo, olha, dá no pé. O perigo, né? Proteção. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, das minhas sou conhecido. E elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Vocês estão lembrando daquilo que Deus falou? Que eu vou fazer? E diz, ó, eu e o Pai somos um. Essa é a questão. Quando Jesus veio e está usando essa parábola, ele é 100% ligado com o texto de Ezequiel, onde diz, Deus diz, eu vou fazer, eu vou recolher minhas ovelhas. E aqui ele diz, olha, eu e o Pai somos um. Ainda tenho outras ovelhas, que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Outras ovelhas. Aqui estava se referindo ao povo de Israel, porque a profecia era para o povo de Israel. O povo de Israel, ele era o rebanho do Senhor. Mas o pior rebanho, a pior ovelha é aquela que se desvia, mas ela não reconhece que se desviou. Ela não reconhece, ela não vai dizer, verdade. Porque várias pessoas dessa situação aqui, se você for continuar a ler o texto, veja só o que diz aqui na sequência. Por isso o Pai me ama, tá? Vamos ver um pouquinho mais para frente. Versículo 19. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. Aquilo, em vez de dizer, ei, eu sou essa ovelha. Ei, é comigo. Não. O que aconteceu? Houve tumulto. E muitos deles diziam, tem demônio e está fora de si. Por que ouvis? As ovelhas, ao invés de dizer, ei, ele está falando de mim, eu sou essa ovelha. Eu me perdi no meio da caminhada. Me frustrei. Fui relegado. Fui abandonado pelos meus líderes. E o que acontece? Em vez da ovelha se dizer, não, é comigo. Eles dizem, não, esse cara está louco. Esse cara está louco, isso aí, ó, manda embora. Tá possesso por demônio. A pior pessoa quando se perde é quando ela não reconhece que está perdida.
e insiste no erro. Essa é a pior situação de alguém, quando não reconhece a sua própria situação, sua própria circunstância. Então, por que uma ovelha se desgarra? Por que uma ovelha se desvia? Aí você pode dizer, simples, o texto é muito simples. Alguém se desvia porque o pastor não cuidou direito. Pronto. Ponto final. É isso, né? O texto é muito claro, né? Os pastores não desempenharam sua função e a ovelha se desgarrou e se perdeu. Ponto pacífico. É isso? Não só. Pode ser também. Agora, o cinto aperta para o rebanho. Porque até agora apertou para os pastores, né? Mas ninguém sobra, diante de Deus sabe, né? Sobra para todo mundo. Então, o que acontece? Veja só agora na sequência, lá em Ezequiel, volta para Ezequiel. A palavra que agora vai vir. E olha só como é que ele vai lá do versículo 17 agora. Ezequiel 34, versículo 17. E quanto a vós, ó ovelhas minhas. Essa é a parte, né? E quanto a vós, ovelhinhas minhas. Agora vamos falar as ovelhinhas. Assim diz o Senhor Jeová. Eis que eu julgarei entre gado pequeno e gado pequeno, entre carneiros e bodes. Ele falou, olha, eu vou julgar, porque assim, desse rebanho aí de gado pequeno, porque havia algumas classificações, né? Gado miúdo eram animais menores. Gado maior era vaca, cavalo, tal. Gado miúdo era categoria menor, né? Então entrava lá ovelha, bode, né? Esse tipo cabrito e, né? Essas classes aí. E aí ele diz, olha, eu vou passar uma revista agora no rebanho. E aí ele continua desse jeito. Acaso não vos basta pastar o bom pasto, senão que pisais o resto de vossos pastos a vossos pés? E beber as profundas águas, senão enlameais o resto com os vossos pés? E quantas minhas ovelhas, elas pastam o que foi pisado com os vossos pés e bebem o que tem sido turvado com os vossos pés. Por isso o Senhor Jeová assim lhes diz, eis que eu mesmo, julgarei entre gado gordo e o gado magro. Visto como com o lado e com o ombro dais empurrões, e com as vossas pontas, ou chifres, né, escorneais, todas as fracas, até que as espalhais para fora. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre o gado miúdo e gado miúdo. Ele diz, olha, existe mais uma outra razão das pessoas se desviarem, das ovelhas se desviarem. E a culpa neste caso, neste momento, não é dos pastores. A questão é o próprio rebanho contribui para que se desviem. Ele diz, olha, não basta vocês comerem um bom pasto, não basta vocês beberem boas águas, vocês precisam pisotear o restante do pasto que vocês não conseguiram comer, para que os outros não tenham. Não basta você apenas beber da fonte, você depois pisa na fonte, para que o outro não possa beber. Amado, eu quero dizer uma coisa muito séria para a igreja. Não pise da água que você bebe. Estão entendendo? Não pise no pasto que você comeu. Isso não é função dos pastores. Essa função é do rebanho. Vocês podem acrescentar, vocês podem abençoar o trabalho deles, ou podem prejudicar, podem dificultar o trabalho pastoral. E isto é a igreja. Amados, essa palavra que o Senhor dá é uma palavra, em primeiro lugar, de carinho,
mas também de exortação. E ele diz aqui que algumas ovelhas davam escorneadas, né? Davam de ombro assim, e empurrando para fora, né? Empurrando a outra mais fraquinha para fora. Tinha algumas ovelhinhas gordas, né? Comiam bem, bebiam bem, e as fraquinhas, às vezes, ó, puf, 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 né? E empurrando de canto. Amados, o pastor pode fazer todas as manobras possíveis, mas se o rebanho não coopera também é difícil. E ele diz que, na verdade, nesse mesmo rebanho, tinha dois tipos, né? Tinha as ovelhas e os bodes. Era tudo do mesmo, era tudo parente, né? Tipo, os carneiros e os bodes fazem parte meio que da mesma família, assim, né? São parentes longínquos. Mas elas têm atitudes completamente diferentes. Ele diz, olha, eu vou julgar. Eu vou fazer a separação de um com o outro. E aí as palavras que ele usa para condenar os pastores, as mesmas palavras que ele usa para julgar o rebanho. Ele diz assim, por isso o Senhor Jeová assim lhes diz, eis que eu mesmo julgarei entre o gado gordo e o gado magro. Eu mesmo vou fazer isso. Deus, ele zela pelo seu rebanho, pelas suas ovelhas. Aqueles que ouvem a minha voz e me reconhecem. Então você conhece a voz do seu pastor. Você conhece a voz daquele que é o teu Senhor. Então, qual é a nossa função como rebanho? Não deem ouvidos a intrigas. Não deem ouvidos. Não se submetam ao pastoreio ou à liderança. Não façam fofocas. Tudo que edifica, toda palavra de bênção, nisso falai, nisso pensai. Que saia da vossa boca apenas as palavras que edificam. A palavra de Deus diz assim, que saia da boca de vocês apenas palavras que edificam. Não elamear, estragar o pasto. Acolham, perdoem, amem uns aos outros. Acolham, perdoem, amem. Isso o rebanho pode fazer. Não é que pode, né? Deve fazer. E aí nós chegamos na parte final desse texto, onde então ele dá aquela pegada no rebanho geral, e aí depois ele vai falar o seguinte, versículo 22 em diante. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre gado miúdo e gado miúdo. Aqui ainda é aquele restinho, né, daquilo que ele estava falando do rebanho. Então ele diz, olha, eu vou proteger o meu rebanho. Eu vou proteger o meu rebanho dos pastores e também dos bodes. Então eu vou proteger meu rebanho. Então no meio disso tudo, dessas adversidades todas que o meu rebanho passa, é com falsos mestres, com falsos isso, e com uma ovelha que toca a gente para fora, o bode que toca a gente para fora, e isso, aquele outro e tal, eu vou proteger o meu rebanho. Olha só que maravilha agora, hein? Eu levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as há de apacentar, ele lhes servirá de pastor. Ei, o que Jesus tinha falado ali no Novo Testamento? Que ele tinha ovelhas de um outro aprisco. E ele iria buscar essas ovelhas também. E haveria quantos pastores? E haverá um só pastor. E um só rebanho. Estamos entendendo isso, amados? Israel e você e eu somos o rebanho do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Ele é o nosso pastor.
Ele veio te resgatar. Amado, ovelhas podem te machucar, os bodes podem te machucar. Falsos mestres e aproveitadores podem ter te machucado. Mas o pastor dos pastores te ama. Porque ele mesmo diz que ele entregaria a sua própria vida pelo seu rebanho. Você é rebanho do Senhor. Ele entregou a sua vida por você, ovelha. Talvez desgarrada, talvez perdida. Se nessa noite você dizer, ei, eu sou essa ovelha. Se tem duas decisões nessa noite, dizer, eu sou essa ovelha. Ou você pode dizer, esse cara está endemoniado. Tira ele daí. Não convida mais. Tem duas opções nesta noite. Ou reconhecemos a nossa miséria. Ou nós podemos continuar culpando os outros. Mas Ele, o pastor dos pastores, está aqui nessa noite. Está passeando aqui no meio. Aleluia. E diz o texto, vamos continuar o texto. E eu, o Senhor, lhe serei por Deus. E o meu servo Davi será príncipe no meio delas. E eu, o Senhor o disse. Se a gente for verificar o livro de Mateus, vai fazer muito essa analogia, mostrando Jesus como sendo descendente de Davi. Jesus é aquele, o prometido. Esse é Jesus. A raiz de Davi. E farei com elas um concerto. Ei, Deus fazendo um concerto conosco nessa noite. Farei com elas um concerto de paz. E acabarei com a besta ruim da terra. E habitarão no deserto seguramente, segurança. E dormirão nos bosques, alimento. E a elas e aos lugares ao redor do meu outeiro eu porei por bênção. E farei descer a chuva a seu tempo. Chuvas de bênção serão. E as árvores do campo darão seu fruto, e a terra dará sua novidade, estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo, e as livrar da mão dos que se serviam delas. E não servirão mais de rapina aos gentios, e a besta fera da terra nunca mais a comerá, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. E lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão para si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Jeová. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Amado, Deus se importa contigo. Em meio às adversidades, Deus se importa contigo. Eu gostaria de compartilhar com vocês um último texto. Mateus capítulo 10, versículos 5 a 14. A gente já viu que Jesus tinha ovelhas num outro aprisco, né? Que ele iria resgatar também. E aí seria um só rebanho e um só pastor. A gente já entendeu isso, amém? Agora, Mateus capítulo 10, versículo 5 em diante, Jesus diz o seguinte: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Você lembra aquelas ovelhas que disseram, não, esse cara está endemoniado, né? Aquelas ovelhas que em vez de reconhecer, não é comigo.
Jesus manda os discípulos para pregar o evangelho. E olha só o que ele fala neste momento: indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Ei, qual que era a função do pastor mesmo? Não era sarar o enfermo, não era ligar a quebrada. Aquilo tudo que ele lá em Ezequiel estava falando, ei, os meus pastores abandonaram. Agora, Jesus, ele diz, ei, vocês vão fazer o meu trabalho junto comigo. Aquele trabalho dos maus pastores lá de Ezequiel, nós vamos restituir, nós vamos restaurar. Eu sou bom pastor, mas eu quero mais gente comigo. E aí é isso que ele fala. E aí ele diz o seguinte, ó, vocês vão receber de graça, mas vocês vão dar de graça. Vocês lembram dos maus pastores de Ezequiel, que só faziam só para o próprio benefício? É claro que, em nossos dias, as pessoas, e também os discípulos, eles não é que viviam só de jejuar, né? Porque se vivessem só de jejuar e orar, eles não podiam caminhar. Mas então, eles tinham o seu sustento, iam de cidade em cidade, e as pessoas supriam suas necessidades, porque eles comiam em algum lugar, eles dormiam em algum lugar. Vocês vão ver isso logo na sequência. Diz ali, ó, não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Então, vocês não vão passar fome, não se preocupe, tá? Não é que, então não, de graça recebeste, de graça dá, então dá de graça e fica por isso mesmo. Não, eles tinham suprimento, tá? E aí ele diz o seguinte, em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurais saber quem nela seja digno de hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. Significa, você tem que achar a casa que for digna de te receber. Está entendendo? Vai ter casas que vão ser dignas de receber vocês. E aí vocês ficam. Porque nem toda casa vai receber vocês e nem toda casa vai ser digna de receber vocês. Porque vocês são embaixadores meus que eu estou enviando. E aí, ali vocês vão ficar, naquela casa. Quando entrares em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que o dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que aquela cidade. O que eu gostaria de destacar aqui, amados, é o seguinte: você e nós somos cooperadores neste trabalho do rebanho. Nós podemos cooperar com o nosso pastor, o Senhor Jesus, de agregar ovelhas ou de espantar as ovelhas. Então, nós hoje podemos nos posicionar. Como podemos agregar ovelhas? Como podemos atrair as ovelhas? Como podemos ser bênção na casa do Senhor? Igreja não é uma construção, igreja são as pessoas. E a casa, aqui ele diz que era para os discípulos entrarem nas casas. Interessante que Jesus não diz, vão para as sinagogas, pregue na sinagoga. A sinagoga que não receber vocês se mandam. Diz a casa. Porque é na casa que as coisas acontecem. Então abra a casa para o Senhor Jesus. Abra a casa para a igreja do Senhor Jesus. Receba, irmãos, seja a bênção do Senhor. Amados, eu gostaria de concluir orando ainda pela igreja. Que o Senhor, ao meditar nessa palavra, ministre no seu coração. Eu gostaria de te convidar a ficar de pé, por favor.
Feche seus olhos. Ó Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos que em primeiro lugar o Senhor nos resgatou. O Senhor se importou conosco, Pai querido, da nossa condição de desviados, a nossa condição de afastados do caminho, de pessoas que estavam relegadas a se perderem, a serem consumidas pelas feras do campo. Ó Papai, o reino espiritual estava muito feliz nessa nossa condição. Mas eis que aprove ao Senhor vir com provisão. Obrigado que a tua graça e a tua misericórdia nos alcançou. Obrigado, Papai querido, por este lugar, por essa noite. Obrigado pela tua palavra nessa noite. Eu clamo em nome de Jesus. Que neste momento o teu Espírito venha tocar, venha ministrar, Pai querido. Aquela ovelha que talvez nessa noite disse, eu sou essa ovelha perdida. Eu sou aquela que se rebelou, que se afastou. Eu tenho motivos para isso. Mas nessa noite o Senhor quer alcançá-la dizendo, ei, eu te amo, eu me importo contigo. Pai, em nome de Jesus, nessa noite é uma noite de restauração, de acordo, Pai. Em nome de Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, usa essa igreja de uma forma poderosa, Pai querido, para alcançar aquelas outras ovelhas do aprisco, Pai querido, que têm se afastado, Pai, em nome de Jesus, faça que venham retornar ao rebanho. Ó Pai, em nome de Jesus, que elas encontrem no seio da igreja, Pai querido, um lar novamente. Que elas encontrem o alimento e a proteção. Ó Pai, em nome de Jesus, afasta, Pai querido, tudo aquilo que venha querer consumir este rebanho, Pai, em nome de Jesus. Que jamais haja falta do teu alimento. Aleluia, Jesus. Que jamais venha faltar a água fresca da fonte da vida. Ó Pai, em nome de Jesus. Livra a tua igreja do engano, Pai, em nome de Jesus. Proteja a sua amada igreja, Papai querido, de todo lobo devorador, Papai, em nome de Jesus. Aleluia, Pai. E unge, Pai amado, também os pastores dessa igreja, Pai. Unja, Papai, aqueles que têm se disposto a fazer a sua obra, Papai. E reveste eles com poder e autoridade, Pai, para afastar toda a sorte de mal. Ó Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, porque somos rebanho seu, somos possessão sua, Papai. Aleluia. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.